agora no intervalo, mas eu já vejo, daí eu te falo, tá bom? Tá bom. Aconteceu o mesmo problema com a professora Beatriz. Eu tinha mandado alguns trabalhos para ela, só que daí eu fiz pelo celular. Ah, sim. Daí não abriu? Não abriu, não sei o que aconteceu. Tá. Se não abrir, eu te aviso. Tá bom, então. Então, tá bom. Apareceu o slide aí para vocês? Apareceu? Então, tá bom. Bom, esse slide com os conteúdos que nós vamos estar abordando na prova, eles estão lá no Class para vocês, tá? Então, essa relação aqui dos tópicos, depois vocês podem estar verificando por lá, tá bom? Eu já deixei postado lá para vocês seguirem depois. Deixa eu só abrir aqui o slide normal nosso, para a gente começar aqui. Eu tinha deixado aberto ali, acabei fechando. Bom, pessoal, a prova, nós vamos seguir o material, né, que vocês já têm, os slides, que o professor José já tinha elaborado, e depois a gente deu continuidade, né, nesse mesmo slide. Então, a gente vai utilizar aquele material, né? Então, a gente deu uma retomada, e aqui eu fui destacando aqui conforme os temas que nós fomos aqui trabalhando, né? Então, de acordo aqui com esses tópicos, na hora de vocês estarem resolvendo lá a avaliação, né, a prova, vocês podem estar aqui seguindo por esses tópicos aqui, e lá na sequência nos slides também, tá? Para vocês irem se orientando, ok? A prova vai ser a mesma sistemática que a gente já utilizou no ano passado. A nossa prova vai valer 7 pontos, aqueles trabalhinhos que a gente fez, 3 pontos. Nós vamos disponibilizar a prova na hora, né, do horário, de acordo com aquele horário que eu passei lá para vocês hoje. Inclusive, lá no horário da prova, se tiver, por exemplo, algum professor que está lá no segundo horário, na prova dele, vocês, a gente pode adiantar para o primeiro, conversa com o professor. Eu deixo daquela forma porque, às vezes, o professor tem uma turma, né, no primeiro horário, que, de repente, dependendo ali do assunto, ele não consegue atender as duas turmas. Então, por isso que eu deixei daquela forma, já não coloquei no primeiro horário. Mas não tem problema nenhum de vocês conversarem com o professor e pedir para ele, professor, será que tem como a gente começar a prova no primeiro horário? Não tem problema, tá? Podem conversar com os professores, podem fazer esse acordo aí com eles, que daí depende de cada professor, tá bom? Então, vai seguir lá aquele horário de provas. O de vocês vão ter prova todos os dias? Deixa eu dar uma olhada aqui. Vocês vão ter todos os dias, né? Daí tem um dia que vocês vão ter, está a disciplina da professora Creu e da professora Beatriz, na quinta-feira. E aí até o Luiz perguntou sobre a avaliação da professora Creus. Aí ela deve passar nessa quinta agora, se ela vai passar um trabalho para vocês, ou se aquela avaliação já foi a avaliação, aí ela vai conversar com vocês na quinta. Então, é só na quinta-feira que tem 2 provas. E daí, na segunda-feira, que tem o caso da professora Arlete, que está no segundo horário, que ela tem o segundo horário com vocês. Mas daí pode conversar com a professora Arlete,
ela tem uma outra turma no primeiro, mas de repente ela consegue atender as duas turmas aqui. Pode conversar com ela, se ela concordar, não tem problema por mim, tá bom? Então podem ver lá com ela. As demais estão todas no primeiro horário. E daí na sexta que tem da professora Creuza também, né? Vocês podem até conversar com ela para ela passar o trabalho para vocês na quinta-feira mesmo. Fica a critério de vocês também conversar com ela, dar o trabalho lá na quinta para vocês, de ética e de metodologia, né, os dois trabalhinhos. Aí na sexta vocês ficam livres, né? Pode conversar com ela, se ela concordar, não tem problema, tá bom? Bom, então, a nossa pontos vai ter questões objetivas, de marcar X, de verdadeiro e falso, de relacionar conceito, e tem questões dissertativas. São três ou quatro questões dissertativas, agora eu não estou me lembrando ao certo. E o restante, as questões objetivas, tá? O conteúdo é dentro disso que nós conversamos, né, dentro desse conteúdo apresentado aí nos slides. Eu penso que não vai ter dificuldade, acho que vai ser bem tranquilo. Nós iniciamos, né, a aula, eu explico a prova, disponibilizo, explico a prova para vocês, e aí a gente deixa o tempo ali para vocês estarem resolvendo. Da mesma forma como foi feito lá o ano passado, aí vocês devolvem e depois a gente dá o feedback aí para vocês, tá? Acho que não tem maiores, não tem diferenças, né? Na verdade, que vocês já estão aí acostumados já da mesma maneira que a gente já trabalhou, tá bom? Bom, então, considerando aqui, né, esses tópicos, o primeiro tópico que foi abordado lá nos slides, foi falando sobre a questão da cultura organizacional, né, dos valores organizacionais, e trata aí do conjunto aí de crenças, né, de conhecimentos, aquela forma de ser que a empresa já possui, né? Então, os valores, eles estão muito relacionados como o sistema ali da empresa, né? A forma como as pessoas são tratadas, a forma como as pessoas se relacionam, a forma como a gestão se comunica com as pessoas, né? Qual foi a cultura que foi ali instalada naquele ambiente de trabalho, né? Então, isso representa aí esse conjunto de valores, né? Então, ele está relacionado à questão cultural da organização. Então, esses valores, eles orientam e dão um senso de direção ao comportamento comum, né? Então, na verdade, eles vão funcionar como regras, né? Que vão direcionar a forma de as pessoas estarem agindo de acordo com o ambiente que elas estão inseridas, né? Então, isso dita muito sobre o nosso comportamento em determinados ambientes, né? Nós nos comportamos conforme o ambiente se apresenta e nos acolhe, né? É a forma como nós nos comportamos ali no ambiente. E assim acontece também no ambiente de trabalho, né? Então, tudo está relacionado a essa questão da cultura, né? Essa questão dos valores, das crenças que existe ali naquele ambiente empresarial. Então, esse primeiro tópico, né, é relacionado, falando sobre essa questão dos valores. Deixa eu perguntar, tá aparecendo o slide aí para vocês? Valores organizacionais? Tá sim, professor. Tá? É que a gente começa a falar e, de repente, não tá o slide aí para vocês. E eu não perguntei antes, né, Luiz? Lucas? Mas então tá bom. Então, valores, eles são relacionados a essa questão de costumes mesmo.
Aí tem uma definição aqui, né, de Tamoio, que ele diz que define valores organizacionais como princípios ou crenças organizados, hierarquicamente relativos a estados de existência ou modelos de comportamento desejáveis, que orientam a vida da empresa e estão a serviço dos interesses individuais. Está aparecendo tópicos? Espera aí. Agora ficou tudo preto. Agora está preto. Eu vou projetar de novo. Espera aí. Meu computador hoje ele está meio rebelde, ele não está querendo obedecer. Deixa eu voltar aqui e colocar. Ai, acho que agora vai aparecer, peraí. Agora sim, né? Valores organizacionais está aparecendo, né? Beleza. Beleza. Então, o que eu falei antes era esse primeiro slide, tá? Ó, que falou sobre iniciando, né, esse conceito aí de valores organizacionais. Agora a gente estava aqui fazendo essa leitura de Tamoio, né? Então ele define os valores organizacionais como princípios ou crenças organizados hierarquicamente relativos a estados de existência ou a modelos de comportamento desejáveis, orientam a vida da empresa e estão a serviço de interesses individuais, coletivos ou mistos. Então, ele define, né, de forma organizada essas crenças, esses valores que vão direcionar e orientar como as pessoas vão se comportar, né, individualmente ou coletivamente. Essa é a definição aqui de Tamoio. Aqui na sequência, fala sobre os processos de gestão de pessoas. Então, esses processos, eles são bastante importantes. Olha, quando a gente fala bastante importante, já pode marcar um asterisco aí, né? Eu tinha lá um professor que falava assim, esse assunto é importante, cai na prova, né? Então, essa gestão, né, de processos de pessoas é o que vai direcionar a gestão de pessoas. Então, ele vai dizer quais são os passos que a gestão de pessoas tem que cumprir dentro de uma organização, né? Então, por isso que ele fala processos da gestão de pessoas. Então, são essas etapas, né, esses processos que são de responsabilidade da gestão de pessoas. Então, esses processos são os processos de agregar pessoas, processo de aplicar pessoas, processos de recompensar as pessoas, processo de desenvolver as pessoas, processo de manter as pessoas e de monitorar as pessoas. Então, esses são os processos, né? Eles estão aqui representados, né? E aqui na sequência a gente tem a descrição de cada um deles. O que acontece nesse processo de agregar pessoas? Então, esse processo de agregar, ele é a etapa de incluir novos funcionários, novas pessoas na empresa, né? Então, ele vai tratar da questão de provisionar, né, e suprir de pessoas quando há necessidade dentro da organização. Então, ele vai acompanhar a necessidade de contratar novas pessoas, né, e trazer essas pessoas para a organização. Então, ele vai definir quem vai trabalhar na empresa através de processos de recrutamento e seleção.
Então, ele vai incluir as pessoas a partir de processos de recrutamento e seleção. O processo de aplicar as pessoas é utilizado para desenhar as atividades que as pessoas irão realizar na empresa, né? Então, aqui, ele vai apresentar para as pessoas que vão trabalhar na empresa qual é a função que ele, a atividade, a função que ele vai estar ali exercendo na empresa, né? Então, ele orienta e acompanha o desempenho dessa pessoa nesta tarefa, né? Então, esse é o processo de aplicar. Depois que a pessoa entra na empresa, o segundo passo é aplicar, né? Apresentar a tarefa e acompanhar esse desempenho na realização ali da tarefa. Então, esse processo de aplicar pessoas, ele inclui desenho organizacional e desenho de cargos, análise e descrição de cargos. Então, neste processo de aplicar pessoas, também acontece o desenvolvimento, né, dos processos de estar ali relacionando e descrevendo todas as funções e todos os cargos, né? A análise e descrição das funções e dos cargos. É esse processo que acontece também nessa etapa de aplicar pessoas, né? Então, tudo que está relacionado ao desempenho, à realização da tarefa e da atividade dentro da organização. O processo de recompensar as pessoas, eles são utilizados para incentivar as pessoas a satisfazer as suas necessidades individuais. Então, a recompensa é o pagamento, né? Então, é a remuneração pelo serviço que a pessoa está prestando. É a forma de você estar ali recompensando e mantendo, né, essa pessoa de forma satisfeita ali no ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa, ela satisfaz as suas necessidades individuais a partir das recompensas ali que ela recebe pela prestação ali do seu trabalho. O processo de desenvolver as pessoas. Ele trata de capacitar e incrementar o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, aqui é investir no desenvolvimento, treinamento, capacitação, participação em workshops, visitas a outras empresas, né, outros ambientes aí de trabalho, que vão permitir um desenvolvimento dessa pessoa e que esse conhecimento, esse desenvolvimento, ele é aplicado na própria empresa, né? Então, esse processo envolve treinamento e desenvolvimento das pessoas, programas de mudança e desenvolvimento de carreira e programas de comunicação, né? Então, é dessa forma que se desenvolve aí as pessoas. Então, dentro deste programa de comunicação, podem acontecer esses processos, né, de workshops, de visitas a outras empresas, né, visitas técnicas, que vão aí contribuir para o desenvolvimento dos colaboradores. Aí a próxima função é manter as pessoas, né? Então, as pessoas, elas já foram incluídas, elas já estão sendo aplicadas, elas já estão recebendo recompensa, agora tem a etapa de manter as pessoas, né? Que também não é fácil. Você, de repente, contrata as pessoas e, muitas vezes, as condições
ambientais e psicológicas que as pessoas convivem, ou seja, o ambiente de trabalho não é muito adequado, acaba que as pessoas elas não conseguem se manter no trabalho, né? Então, essa questão, né, de manter as pessoas inclui questões de cultura, questão de clima, de segurança, de higiene, de qualidade de vida, né? Então, todas essas questões, elas, quando bem tratadas, elas contribuem para que as pessoas se mantenham ali no trabalho, né? Então, as pessoas encontram um ambiente de trabalho adequado, agradável, né? Então, elas se mantêm ali no ambiente de trabalho. O próximo processo da gestão de pessoas é monitorar pessoas. Então, esse processo de monitoramento, ele trata do acompanhamento e o controle das atividades que as pessoas estão desenvolvendo para verificar os resultados que estão sendo colhidos aí dessa execução da atividade, né? Então, monitorar é acompanhar, controlar e conhecer os resultados. Então, isso é importante, especialmente neste momento que nós estamos vivendo, né, atualmente, que os processos aí de remuneração, de recompensa, muitas vezes estão utilizando os resultados de produção ou o desempenho de cada um para poder remunerar de forma diferente, né? Então, esse processo de monitorar pessoas, ele é importante, porque ele vai trazer essas informações sobre o desempenho, né? Para que haja essa possibilidade de estar criando esses diferenciais, né? Então, esse processo de monitorar pessoas, hoje ele está bastante em evidência, né, nesses novos modelos de gestão de pessoas. Então, esses processos são bastante importantes porque eles constituem praticamente o pilar da gestão de pessoas, né? Então, eles direcionam todas as etapas que a gestão de pessoas deve participar, né, dentro da organização, para conseguir realizar uma boa gestão de pessoas e conseguir melhorar os resultados da empresa como um todo, né? Que nós sabemos que as pessoas que movem as organizações, né? Se nós não tivermos pessoas trabalhando nas empresas, nós também não temos serviços prestados, não temos produtos para serem comercializados. Então, por mais que as empresas elas disponham, né, de recursos tecnológicos, de máquinas, equipamentos, programas, processos, mesmo assim, né, depende das pessoas para poder movimentar todos esses elementos, né? Então, as pessoas movem as empresas, né? Sem as pessoas, nós não conseguimos realizar nada, né? Não conseguimos chegar a lugar algum. Então, por isso que é tão importante essa gestão de pessoas dentro do ambiente organizacional. Bom, aí dando ali sequência, ele vai fechar, né, essa questão de gestão de pessoas, complementa aqui. Aí nós temos uma citação, uma consideração do Chiavenato sobre a gestão de pessoas, dizendo que ela se baseia em 3 aspectos fundamentais, né? Então, a gestão, né, os processos de gestão de pessoas consideram, né, as pessoas como seres humanos, né? São caracterizadas como pessoas e não como recursos para a organização.
como acontecia, né, lá no processo de produção em massa, que as pessoas elas eram consideradas como máquinas, né, como elementos que a função era somente produzir. Hoje não. Hoje as pessoas elas são consideradas como seres humanos, né? São recursos que a organização dispõe para alcançar os seus objetivos, né? Bem, na questão que nós estávamos ali citando anteriormente, né? Sem as pessoas, as empresas não existem, né? Uma outra questão do que a Venato com relação aos processos de gestão de pessoas é que as pessoas elas são como ativadores inteligentes de recursos organizacionais. Então, elas são consideradas como fonte de impulso próprio. As pessoas motivadas, né, elas, elas fazem com que haja os processos eles sejam dinamizados, né? Então, as pessoas, quando motivadas, elas que vão permitir que os processos realmente eles aconteçam, né? Então, é por isso que as pessoas são ativadores inteligentes de recursos organizacionais, né? Então, pessoas motivadas, elas utilizam os recursos disponíveis na organização para permitir que esses recursos eles tragam os resultados esperados, né? Então, as pessoas são realmente ativadoras de recursos, né? As pessoas como parceiras da organização, né? Então, aqui, as pessoas, elas fazem parte dos investimentos na organização, com esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento, na expectativa de acolherem retornos desses investimentos através de salário, carreira, crescimento profissional, né, dentro da organização, incentivos financeiros. Então, as pessoas, quando consideradas como parceiras da organização, elas vão se dedicar muito mais, elas vão se esforçar muito mais, o senso de comprometimento, responsabilidade é muito maior, né? E quanto mais elas forem reconhecidas, né, através dos salários, através de promoções dentro ali da própria empresa, recebendo aí algum incentivo financeiro, maior vai ser o seu comprometimento, né? Então, as pessoas como parceiras, elas assumem a responsabilidade, elas recebem a recompensa por isso e realmente elas continuam ali desempenhando o seu papel, né? Como parceira mesmo, porque sabe que o indivíduo reconhece que se ele ganhar, a organização ganha também. E se a organização ganhar, ele também ganha, né? Então, são aí o reconhecimento e a parceria de ambas, né? As partes. Aí que a Venato faz mais algumas citações. Aqui ele faz um comparativo, né, entre os objetivos organizacionais e os individuais. E o segundo tópico fala sobre a variabilidade humana. Então, essa própria palavrinha, né, variabilidade, é que varia, né, são diferentes. As pessoas, elas têm as suas indiferenças. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem a sua forma de trabalhar, tem a sua forma de aprender, tem o seu tempo e tem a sua forma de agir, né? E no ambiente de trabalho, como nós convivemos geralmente com muitas pessoas, existe uma variabilidade muito grande, né, de características de cada um. Então, há que se considerar essas diferenças e há que se
tratar essas diferenças como as diferenças, né? Então, essa questão, né, de tratar dessas diferenças vai permitir, né, que a organização tenha um sucesso maior. Porque se as pessoas forem tratadas todas de forma igual, muitas pessoas vão estar insatisfeitas, né, pelo próprio processo ali de não estar sendo considerada a sua forma de agir, a sua forma de ser, a sua forma de aprender, né, de repassar a informação, enfim, né, não considerando ali as características individuais, acaba trazendo uma desmotivação para a pessoa, né? A pessoa sente como se ela não estivesse sendo considerada, né? Na verdade. E é o que acontece, né? Então, aqui no segundo tópicozinho, ele diz que acontece que a variabilidade humana é enorme. As diferenças individuais entre pessoas, tanto no plano físico, né, o porte, a estatura, o peso, a força, a questão da acuidade visual, auditiva, como também nas questões psicológicas, temperamento, caráter, inteligência, aptidões, habilidades, levam as pessoas a se comportar diferentemente, a perceber e a se desempenhar diferente, com maior ou menor sucesso nas organizações. Então, aqui é reconhecer a diferença de cada um e utilizar os pontos fortes que essa pessoa tem e procurar desenvolver aqueles pontos que são mais fracos, né? Isso é uma característica aqui de liderança, de estar voltando os olhos aí para as pessoas para identificar essas características, né? Então, a questão de considerar as diferenças humanas é bastante importante no processo de gestão. Aí tem os fatores, né? As variáveis, os fatores internos que influenciam nessa variabilidade e os fatores externos. Aí nós temos as variáveis dependentes. As variáveis dependentes são relacionadas, né, à questão, dependem, né, envolvem a questão da produtividade, do absenteísmo, a rotatividade, a satisfação com o trabalho e a cidadania organizacional, né? Então, as variáveis dependentes, elas são influenciadas, né? Elas dependem de alguns fatores, que são esses, né? Produtividade, absenteísmo, rotatividade. Aí, aqui na sequência, ele traz, né, o conceito, né, de produtividade. A produtividade, ela representa a eficácia e a eficiência do processo da organização, porque quanto mais se produz, maior é o grau de eficácia e de eficiência, né? Então, a produtividade, ela está relacionada à quantidade produzida, custos menores e resultados maiores, né? Alcançando aí o objetivo proposto de forma eficiente e eficaz. O absenteísmo, ele causado, é uma causa, né, de faltas, né, não comparecimento do funcionário ao trabalho, né? Então, existem aí fatores que contribuem para um índice elevado de absenteísmo, de faltas no trabalho, né? Muitas vezes, os funcionários, eles não estão se sentindo motivados no ambiente de trabalho, eles não estão satisfeitos
E o reflexo disso é uma quantidade considerável de faltas aí que acaba acontecendo, né? Então, são vários fatores aí que influenciam. A rotatividade é o movimento de entrada e saída de funcionários. Então, é aquele ambiente de trabalho que se percebe que as pessoas não trabalham por muito tempo, né? Então, entra lá um funcionário, ele fica lá 2 semanas, 2 meses, já é substituído, às vezes 2, 3 funcionários. Então, rotatividade é a entrada e saída ali de funcionários com uma frequência ali considerável, né? E esse processo de entrada e saída, ele causa, né, uma elevação nos custos de recrutamento, seleção, treinamento, porque cada vez que sai uma pessoa, você tem que fazer todo esse processo, né, de recrutar, selecionar e treinar. Aí ele não fica por muito tempo, novamente. Então, isso faz com que os custos, eles sejam elevados. E a rotatividade também está relacionada aí a questões aí de ambiente de trabalho, né? Quando a gente falou lá das crenças, dos valores, né, que estavam relacionados ali à questão da cultura da organização, muitas vezes está relacionada ali a essa questão da rotatividade, é um reflexo, né? A cidadania organizacional. Esse termo cidadania organizacional é um termo que está sendo bastante utilizado atualmente, né? Então, é uma característica que o funcionário ele faz mais do que foi proposto para ele, né? Aquele funcionário proativo, é aquele que se coloca à disposição, ele cumpre ali a sua função e ele já se apresenta para estar fazendo mais que aquilo, né? Então, ele assume ali a responsabilidade, ele veste a camisa da empresa mesmo e ele busca ali realizar além das expectativas que foram propostas ali para ele. A satisfação no trabalho, né, a última variável aqui dependente, a satisfação no trabalho, na verdade, ela é que vai direcionar todo o desempenho do funcionário no ambiente de trabalho. Porque, assim, quanto mais satisfeito ele estiver, né, melhores serão os resultados que ele vai trazer também para a organização, né? Esse processo, né, de satisfação no trabalho, ele envolve um conjunto de sentimentos, né? Para a pessoa estar satisfeita, existe uma série ali de fatores, de sentimentos que vão proporcionar esse grau de satisfação para ele melhorar o seu desempenho, né? Então, esses fatores, eles têm que ser bem administrados, considerar aí as questões das diferenças de cada pessoa, considerar as questões de remuneração, considerar as questões de recompensa, para criar esse grau de satisfação, né, no colaborador, né, para que ele venha a trazer esses resultados para a organização, né? Funcionário satisfeito, funcionário que produz, né? As independentes, né, são as principais determinantes da produtividade, do absenteísmo, da rotatividade, da cidadania e da satisfação, né? Então, as variáveis independentes que determinam aí esse grau de produtividade, esse grau de faltas, essa entrada e saída, essa predisposição do funcionário de estar realizando. E isso vai acontecer, né, sempre quando
acontece alguma mudança lá na variável dependente, né? Então, a variável independente, variável no nível do indivíduo, né? Então, as pessoas têm as suas características próprias, né? Tem a sua personalidade, tem o seu equilíbrio emocional, tem seus valores, atitudes, né? Então, isso é uma variável independente, né? Essa variável no nível do indivíduo, é uma questão pessoal aí de cada um. A outra é variáveis no nível do grupo, né? Esse nível de grupo é a soma de comportamento ali de várias pessoas, né? Então, é um pouco mais complexo, que vão ser misturadas ali essas personalidades, sentimentos ali de várias pessoas, né? Então, é mais complexo ali de se administrar, de se entender e de se controlar, né? Do que quando essas pessoas estão sozinhas, né? Administrar aí esses comportamentos não é fácil, né? Estando ali várias pessoas juntas. Variável do sistema, no nível do sistema organizacional, então ele veio a variável individual, variável em grupo, e agora a variável do sistema organizacional, né? Então, esse é o nível mais elevado, né? Ele ganha ali um alto nível de sofisticação, porque ele considera a estrutura, né, formal da organização, dentro dessa hierarquia, dentro dessa distribuição de cargos e funções, somando aí com essas características individuais e também considerando o convívio em grupo, né? Então, o sistema organizacional ele envolve todos os fatores da estrutura organizacional, as questões pessoais, individuais de cada um e as questões dos grupos. Então, essa variável independente, ela influencia diretamente, né, no funcionamento da organização, que vai associar ali todos os elementos da organização. É a engrenagem, né, da organização. Bom, então, depois dessas variáveis independentes, tem aqui o equipe, né, que fala sobre a questão de as pessoas trabalharem juntas para alcançar um objetivo comum. Aí nós vimos lá um videozinho falando sobre isso, né? Aí, para trabalhar em equipe, é importante assumir a personalidade do grupo, respeitar os membros ali do grupo, trabalhar em equipe um tempo entre os membros, porque para as pessoas se conhecerem, né, aprenderem a trabalhar juntas, conhecer as características outras, a baixa rotatividade ajuda nesse processo de interação. Trabalho em equipe só pode ser executado se elas têm a mente aberta, ou seja, elas dão sua opinião e aceitam a opinião alheia também, né? Então, do outro, né, no caso. Porque se forem pessoas ali fechadas, jamais vão aceitar a opinião do outro. Isso aí do trabalho em equipe, né? As decisões têm que ser tomadas pelo grupo e um líder que conhece o grupo e sabe onde das circunstâncias. Então, o líder ele precisa ter conhecimento desse grupo e participar desse grupo. A motivação, né? Então, é motivo para agir, motivação, motivo de ação. Então, é algo que uma coisa.
Então, sobre motivação, nós dissemos durante a aula que é uma questão intrínseca, ou seja, faz parte de cada um, né? Não tem como uma pessoa ser motivada pela outra, né? A pessoa tem que ver motivo na outra para agir, né? Isso sim. Agora, faz parte de cada um, né? Buscar esse motivo para agir. Então, essa motivação reflete diretamente tem como resultado maior produtividade com qualidade. Quanto maior for o grau de motivação, maior é a qualidade também no que se vai produzir ou o serviço que vai prestar. Aí nós temos essa frase, né, que nada é mais desigual que tratar as pessoas, pois elas são diferentes. Quando a gente falou da variabilidade lá atrás, né, então, assim, nós temos que tratar as pessoas de forma que considere ali as suas características, né? Então, não é nesse sentido de tratar as pessoas, pôr tudo no mesmo pacote ali, tratar da mesma forma, né? Então, tem que considerar ali as características de cada pessoa. Aí, sobre as necessidades, a gente não vai estar cobrando lá na prova, esse ciclo motivacional também não, esses esquemas, né? Sobre liderança, né? As características e os tipos de liderança, né? Então, nós temos lá, o líder demonstra qualidade de liderança com as próprias características dele, a situação que encontra. O líder vai ajudar o grupo a atingir os objetivos, né? Então, o líder, ele é o motivador da equipe, né? Então, ele está junto com a equipe, ele não está à frente da equipe, ele está junto, construindo o resultado e o objetivo que foi definido, né? Aí ele fala sobre o líder formal, né, as características do líder formal. Não vou descrever um aqui, senão a gente não consegue chegar no final. As características, a liderança liberal e a liderança democrática. As características aqui de cada também importante lá para Aí as qualidades do líder, nós falamos também, né? Líderes que ouvem, né? Opa, voltei aqui. Qualidades do líder. Primeiro, a justiça. O líder ele tem que ser justo, ele tem que saber ouvir, ele tem que ser aberta, né? Para poder ouvir as opiniões. Ele de pessoas, sensibilidade com situações, né? Mediar as situações, tem que ter bom senso, tem que ter liberalidade, né? No sentido de criar um clima ali mais agradável, capacidade de tomar decisões precisas e oportunas, ele tem que tomar as decisões dele de forma segura e precisa, né? Não ser aquele líder que não passa segurança para a equipe, né? Então, são as características do líder. A liderança, os estilos de liderança, conforme as funções, conforme Aí ele faz aqui algumas comparações e cita, né, alguns tipos de liderança situativa.
E aqui ele fala sobre o ambiente, empresas e o mundo competitivo que nós vivemos. Ele fala sobre a realidade que estamos vivenciando neste mundo globalizado, onde a competitividade é o grande propulsor das organizações, né? Então, as empresas precisam estar constantemente inovando para se manterem competitivas nesse mercado, né? Então, hoje o mercado realmente ele está muito acirrado, né? A quantidade de pessoas, esta abertura das fronteiras, fez com que as empresas elas tivessem a necessidade de desenvolver as suas competências, traçar suas estratégias no sentido de se manter competitivas aí nesse mercado. Então, ele fala, né, sobre os aspectos, né, que define a empresa dentro da classe social, nesta competitividade, para vencer essa competitividade, as empresas focam na qualidade, na redução dos custos, na velocidade das entregas, né, de o cliente receber o produto o mais rápido possível, e na inovação, né, produto sempre com validado, sempre trazendo algo a mais que o seu concorrente traz. Dessa forma, as empresas elas alcançam uma alta competitividade, elas conseguem se manter aí nesse mercado. Aí ele fala sobre a característica, né, de empresas com mudança reativa, que são aquelas que esperam acontecer, né? Então, ela é uma empresa seguidora no mercado, não é uma empresa líder. Aí tem as mudanças proativas, né? Então, ela não espera, ela toma a iniciativa, ela antevê o que vai acontecer no futuro, né? Então, ela sai à frente aí dessa competitividade, nesse ambiente competitivo. Aí nós temos as citações aqui dos autores, aqui falando sobre a globalização, né, que a tecnologia ela tem contribuído bastante também para tornar esse ambiente competitivo devido às facilidades que acontecem na quantidade de informações que estão aí disponíveis na internet, né? Então a tecnologia ela tem diversificado e facilitado bastante essa competitividade, incentivado, na verdade, essa competitividade aí no ambiente organizacional. Então, as características da nova economia também são bastante importantes, né? Então, a nova economia, as fronteiras nacionais são quase insignificantes. Aquilo que nós conversamos sobre o processo de comercialização hoje, devido a esse ambiente globalizado, praticamente não existem fronteiras. Então, as compras e vendas de produtos, de serviços, eles acontecem de um país para o outro, né, de forma online e ao mesmo tempo, né, devido justamente a situação que nós vivenciamos hoje da facilidade, né, advinda aí dessas mudanças tecnológicas, né? As informações elas são geradas, armazenadas, utilizadas e compartilhadas online, né? Ao mesmo tempo aí no mundo inteiro. Então, as oportunidades de trabalho se destinam a trabalhadores do conhecimento. Então, a informação hoje ela é essencial para a sobrevivência, tanto dos trabalhadores quanto das organizações. A população é caracterizada pela diversidade cultural, né? Nós temos as culturas aí estão espalhadas pelos 4 cantos do mundo,
né? Então, essa diversidade aí de culturas. As empresas aceitam as responsabilidades sociais, uma consciência social muitas vezes sendo imposta para as empresas através das legislações, né? Mas, por outro lado, também muitas empresas estão assumindo a sua responsabilidade e já estão ali realizando ações sociais, né? No sentido de estar protegendo o meio ambiente, estar beneficiando as camadas sociais que fazem parte ali do ambiente onde a organização está inserida. Então, uma consciência social maior. A economia é conduzida por pequenas empresas empreendedoras, né, grande parte da economia. As necessidades do cliente conduzem os negócios, né? Então, as necessidades conduzem os negócios. Quanto maiores forem as necessidades, maior é o incentivo de estar conduzindo esse negócio de forma eficiente, né, para ter melhores resultados. Então, essa nova economia é marcada por mudanças tecnológicas, diversidade cultural, como nós vimos, mudanças nas expectativas da sociedade em relação à responsabilidade social, e o espírito empreendedor das pequenas empresas aí que comandam o mundo, né? A nova organização, da velha organização, não está lá nos tópicos para vocês, tá? Então, esse paradoxo aqui, né, de novo e velho, a gente não vai estar cobrando. Então, o que está acontecendo na nova organização? Trabalho flexível e temporário, diversidade da mão de obra, gestão da qualidade total, as empresas estão voltando, né, os seus processos e serviços para qualidade, no sentido de atender bem ali o cliente, redução no quadro de pessoas, reestruturação organizacional. Citou exemplo aqui, né, de competências das empresas, desmantelando a hierarquia, né, estão revendo a questão da hierarquia, descentralizando, né, processos, né, de tomadas de decisões, empresas estão buscando se associar para unir forças. Então, está acontecendo ali uma reestruturação, né, nas empresas atuais. Então, a flexibilidade no horário de trabalho, remuneração flexível também, tem muitas empresas adotando, extinção de cargo e perda da segurança tradicional, que as empresas estão buscando terceirizar muitas funções, trabalhadores e trabalhos temporários, os freelancers, né, que fazem lá por tarefa, por função, então, várias características aí relacionadas a cargos, né, cargos que estão sendo substituídos por novas funções que estão surgindo, né? Então, tem algumas funções que elas deixam de existir, mas abrem espaço aí para novas funções. Então, na nova organização, elas têm lá trabalhadores permanentes, que permitem à empresa manter suas competências centrais. Tem trabalhadores contratados por um período de tempo determinado e trabalhador de tempo parcial. Ela está formada, né, desta maneira. Diferente do que a gente tinha, que era só o número 1, né? Hoje nós temos lá os trabalhadores por tempo determinado
e trabalhadores em tempo parcial, né? Um novo perfil, né? Então, aqui, o novo perfil do emprego. Cada vez mais as indústrias oferecem menos empregos e produzem mais, né? Devido à questão da tecnologia, das máquinas, equipamentos, enfim. Então, a tecnologia ela é responsável pelo desemprego. Quando o regime contratual de trabalho é rígido, inflexível, né? Então, no caso desses cargos que a tecnologia está substituindo, né, nesse cargo ela gera o desemprego. O futuro do emprego do Brasil passará pela melhoria da educação geral, formação profissional, que é a qualificação, e algumas mudanças, né, e flexibilizações das leis trabalhistas. Então, esse é o novo panorama aí que se instala nas nossas organizações. Então, a necessidade de delegar os poderes, estar aí dividindo esse processo de tomada de decisão, né? Então, hoje, se investe muito mais em treinamento, né, dos trabalhadores. A competição global exige que as organizações tomem decisões e implementem mudanças rapidamente, então tem que tomar decisão rápida e colocar, né, essas mudanças para funcionar, né? A reestruturação eliminou muitos postos gerenciais, né? Então já aqueles níveis, né, de cargos que existia na organização, eles já estão bem mais achatados, né? Já diminuiu bastante esses níveis gerenciais. Aí a nova organização, a questão da responsabilidade social e da ética, né? Então as empresas estão realmente se preocupando mais com a questão de cuidar, né, do meio ambiente, dos problemas sociais, né? Sabem que isso acaba. E aí aqui o setor não lucrativo, né, que são as ONGs, aqui ele diz assim, um a cada 2 americanos. No Brasil, as ONGs têm contratado mão de obra qualificada. Então, Estados Unidos, né, essa frequente contratação de pessoas para trabalharem aí nessas organizações, nas ONGs, né? Então, as organizações ambientais, elas têm preocupações a gente vem até o slide. Deixa eu puxar aqui. Acho que eu voltei, né? Então, novo funcionário, rotatividade, até o 102, tá? Até o slide 102. Então, onde ele fala aqui de novo funcionário, ó. Então, ele vem aqui lá nos tipos de vocês, depois do perfil do emprego, ele vem para os tipos de funcionários, tá? Que é esse aqui, ó, o novo funcionário. Então, o novo funcionário,
considerando a questão da rotatividade, né, que é essa reorganização do ambiente de trabalho aqui, devido à redução do quadro de pessoas, né, trazendo lá terceirizados, né, contrato por tempo determinado, isso está fazendo com que reduza aí a quantidade de pessoas, né, essa rotatividade aqui. Então, isso faz com que haja uma reordenação dessas de trabalho, né, dessas formas de trabalho. Então, para suas equipes ou projetos, né, então, esse funcionário, ele tem que se voltar para trabalhar em equipes ou para desenvolver projetos, para prestar o serviço. Eles têm que buscar qualificações para a sua profissão, para poder aplicar ali os seus conhecimentos. E para os empregadores, hoje eles têm o direito de exigir trabalho interessante, acompanhado de liberdade de recursos para boa execução, remuneração com base no desempenho. Então, os empregadores aqui, eles têm a possibilidade de estar escolhendo o prestador de serviço, tem o direito também de estar acompanhando esse processo, né, o desempenho dessa função, e os recursos lá, voltar os recursos quando o trabalho for desempenhado ali de acordo com o que foi contratado, né, de acordo com o que foi combinado com esse prestador de serviço. Então, dessa forma, a habilidade, o desempenho, ele se torna muito maior, né? Por quê? Porque ele vai estar ali executando uma atividade, uma função que ele foi contratado para fazer aquilo por aquele tempo determinado, né? Dentro ali do espaço. Então, o novo funcionário hoje, ele a sua carreira, né? Ele que vai ser responsável por construir o seu conhecimento, por desenvolver as suas habilidades, melhorar o seu nível de conhecimento para que ele consiga ter o seu diferencial, né? Então, hoje o novo funcionário, ele que vai direcionar a sua carreira. A outra característica participa de equipes, né? Então, assim, trabalhar em equipe é uma característica bastante marcante para o novo trabalhador, né? O trabalhador da época atual e futura, né? É saber trabalhar em equipe, desenvolver as habilidades de comunicação, habilidade para resolver problema, tomar decisão, e saber se comunicar, né? Então, são aí habilidades que fazem parte aí do processo de trabalhar com outras pessoas. Lidar com estresse, né? Então, assim, saber lidar com situações de adversidades, isso faz com que as pessoas suportem as pressões aí do dia a dia, né, e consigam superar as suas dificuldades e consigam os objetivos. Então, essas são as características do novo saber lidar com estresse, equipes e direcionar as características aí do novo funcionário. Então, são esses tópicos, pessoal. Vai até o slide, então, esse restante aqui até 109, gente, né, são esquemas, situações que a gente não vai estar cobrando lá na prova. Então, os tópicos para a prova, que você vir aqui,
nesses slides, né? Apareceu aí a sequência para vocês ou está no mesmo slide? Tudo preto. Pelo menos para mim tá tudo preto agora. Acabou de ficar preto. Peraí. Né? Peraí. Ele não está me obedecendo hoje. Vou ter que colocar para... Agora vai aparecer. Espera só um pouquinho. Agora apareceu, né? Isso mesmo. É isso que eu queria mostrar. Então, lá nos slides, vocês vão pegar pelos tópicos aqui, tá? Tem alguns tópicos lá que não estão aqui, tá? Então, eu não vou estar cobrando lá na prova. Então, seguindo aqui esses tópicos, né? Vocês vão ter aí os conteúdos que estão sendo abordados ali na prova, tá? Não dá tempo da gente falar muito, porque já falei bastante. Porque é bastante conteúdo, né? Mas assim, não vai ter, acho que, maiores problemas, né? Eu vou estar cobrando o que a gente conversou, que está lá para vocês. Se vocês quiserem também tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu estou à disposição aqui de vocês, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá no slide, deem uma olhadinha nos tópicos, dá uma olhadinha no slide antes da prova, só para vocês se situarem ali mais ou menos onde é que estão os conteúdos, ok? Querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, pessoal? Deu para entender quais são os conteúdos que vão estar sendo cobrados na prova? Dá para se direcionar desta forma? Como é que ficou aí para vocês? Ok? Vai, pelo formulário. Eu disponibilizo para vocês, né? A gente monta a sala de aula antes, né? Eu passo o contato da Meet, aí libero, né? A gente vê a prova juntos, passa as questões para algumas dúvidas, né? Que pode surgir, e depois eu fico disponível também para esclarecer alguma dúvida. Tá bom? Bom, então, pessoal, hoje era isso, tá? Quarta-feira é feriado, né? Amanhã nós teríamos mais uma aula, mas vai ser um descanso aí para a gente dar uma respirada, né? E na semana que vem a gente tem lá a nossa avaliação, tá bom? Então, essa semana a gente já não conversa mais, agora só lá no dia da prova, tá bom? Então, assim, desejo boa noite aí para vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até terça, tá? Um beijo aí para vocês. Boa noite, professora. Até terça-feira. Boa noite, professora. Até terça. Tchau, tchau.